Maravilha! Vamos para as notícias agora. Está aqui. TSE mantém multa por fake news contra Lula nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem manter a decisão que multou em R$30 mil o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e a deputada federal Bia Kicis, pela postagem de desinformação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. Durante as eleições, a campanha de Lula entrou com uma ação no TSE e acusou os parlamentares de publicarem nas redes sociais declarações distorcidas proferidas pelo então candidato durante o debate provido pela TV Globo, em outubro do ano passado. Em uma das postagens, o senador questionou: Lula quer que microempreendedores individuais MEIs paguem taxas para sindicatos? No ano passado, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou a remoção das publicações e aplicou a multa. Na sessão de ontem à noite, por maioria dos votos, os ministros rejeitaram o recurso das defesas dos parlamentares e mantiveram a punição. Além de Moraes, votaram pela manutenção da multa os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, Carmen Lúcia e André Ramos Tavares. Nunes Marques e Raul Araújo votaram a favor do recurso e entenderam que postagens ocorreram dentro da liberdade de expressão. No processo, a defesa de Bia Kicis alegou que a deputada fez sua manifestação pública sobre sua preferência política e não cometeu propaganda irregular. Os advogados Flávio Bolsonaro alegaram que não houve descontextualização das falas, mas apenas divulgação de fala efetivamente proferida. Eu confesso que eu não recordo mais dessas postagens e eu não vou falar a respeito. Mas multou, pagou. Se não, agora, se é uma perseguição, se não é uma perseguição, não sei dizer. Mas fake news, não pode. Agora, cabe aí o Supremo decidir. Acho que já não cabe mais nada, né? Eu vou dizer o que eu penso aqui sobre essa questão de fake news. Nós estamos vivendo uma era que me preocupa muito. Porque o liame entre o que é fake news e o que é patrulhamento do pensamento, essa linha é muito tênue. Foi criada agora nesse governo uma coisa chamada Defensoria em Defesa da Democracia. Já falei disso aqui, vou repetir. O que é essa defensoria? Em verdade, nós não sabemos o que é. Defensoria em Defesa da Democracia. Mas quem vai definir o que é essa defesa, o que é democracia, o que é ato antidemocrático, o que é fake news, o que é liberdade de expressão? Então, se você diz uma coisa e, porventura, essa defensoria entende que aquilo ali é um ataque contra a democracia, por exemplo, você vai ser processado, como já temos jornalistas sendo processados, né? Já citei aqui semana passada, repito, existem repórteres e jornalistas que estão sendo processados. O Alexandre Garcia é um deles. Então, você tem um fato, uma notícia ou meramente uma opinião que você queira dar. Hoje em dia você tem que ficar meio assim, porque essa Defensoria da Defesa da Democracia é quem vai dizer o que você pode dizer ou não. Então, começo o meu raciocínio mostrando isso, né? Esse patrulhamento do pensamento. Para além disso, me parece que a deputada e o senador Flávio Bolsonaro foram multados porque disseram que o imposto sindical ia voltar. Estavam mentindo? Me parece que não. Afinal, o STF liberou aí a volta do imposto sindical com um novo nome, mas é nada além disso. Então, não sei se essa multa me pareceu tão justa, porque de fato se efetivou a volta do imposto sindical, que, caso o trabalhador não queira contribuir, vai ter um trabalho danado, vai ter que perder um dia de trabalho, ir até o seu sindicato, enfrentar uma fila que não será pequena, a depender da categoria, para negociar lá, dizer por que não quer. Certamente vai ser abordado, né, para que seja doador, enfim, que aceite lá pagar o imposto. Então, ficamos aí, né, entre a liberdade de pensamento e entre o nosso direito de contestar e querer saber, sim, de levantar questões, como foi o caso da deputada Bia Kicis durante a eleição. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, que obviamente não é aplicado aos políticos, ele fala sobre propaganda enganosa, né? E me parece que se a gente fosse punir propaganda enganosa entre os nossos parlamentares e membros do executivo, ia faltar dinheiro para indenização nesse país, né? Porque o que não falta é propaganda enganosa.
Haja vista, se você olhar as propagandas que o Luiz Inácio fez, falando, olha, você vai voltar a comer picanha, que não sei o quê. Minha picanha até agora não chegou. Então, ainda tem mais 3 anos, né? Então, talvez eu ainda tenha tempo para poder fazer essa execução desse tipo de coisa. Fato a questão não é o que fala, mas quem fala, né? Então, a gente observou muito bem que houve um desequilíbrio por parte do TSE com a campanha do Lula. Foi muito benevolente com a campanha do Lula e nada benevolente com a campanha do Bolsonaro. E aqui nem é uma questão de fazer defesa do Bolsonaro, tá? É que o Lula pôde falar todo tipo de coisa. Ele pôde chamar o Bolsonaro de genocida, dentre outras coisas, e aí estava tudo certo, estava tudo normal. E depois você vê a declaração do ministro Barroso falando assim, derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, a imparcialidade parece que ficou em algum lugar por aí, né? Ele pediu desculpas, né? Foi público, pediu desculpas, ficou muito mal essa declaração do Barroso, e aí eu pergunto, aí fica a questão, se a lei do impeachment passar, declarações como essa podem ser punidas com o impeachment. Exatamente. Então vamos ver, né? A que ponto chegaremos no Brasil. É lógico que cada juiz tem o direito e toda a condição de ter a sua escolha política e tudo mais. Só que o cargo que exerce não permite ter esse tipo de declaração. Esse arrobo. Eu acho que a questão que envolve aí o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, mas também alguns juízes do STJ, talvez seja um excesso de vaidades. Se você observar a Suprema Corte Americana, nenhum juiz dá entrevista, nenhum juiz dá nada, entendeu? Então eu não consigo entender essa necessidade de tanto aparecer dos membros do Supremo Tribunal Federal.